Passando então a nossa aula de número 2, nós vamos tratar agora da classificação dos tributos. E aqui nós vamos ver então que a gente tem diversas classificações, com o intuito de agrupar os tributos de forma a melhor compreender o seu conteúdo, Então, o que é importante a gente falar antes de começar? Que esse termo, classificação e o uso da classificação, antes de tudo, a gente pode encontrar algumas diferenças entre os doutrinadores, Porque por mais que as características, a classificação ela é feita com base nessas características dos tributos, quando a gente fala do direito tributário especificamente, existe aí uma certa arbitrariedade na pessoa, no doutrinador que está fazendo essa categorização, Então é por isso que em uma doutrina nós vamos encontrar, por exemplo, 5 tipos de classificação, 5 classificações de tributos, enquanto que em outra nós vamos encontrar 6 ou 3. Então pode haver essa distinção entre os doutrinadores, Outra coisa que pode acontecer é um determinado doutrinador enquadra certa característica, certo atributo em um tipo de classificação e outro enquadra de forma diferente, E normalmente eles, inclusive, conversam entre si, Então, fulano acha tal coisa, mas nós entendemos tal coisa, E cada um vai fazer a sua exposição de motivos para fazer aquele tipo de classificação, tá bom? Então, se a gente encontrar diferenças na doutrina, é comum isso acontecer, tá bom? Dentro do próprio curso, nessa aula, nós vamos tratar de algumas que eu elenquei como as mais importantes, mas vocês podem estar estudando por uma doutrina que não trate todas ou que trate mais, tá certo? E encontrar divergência também de posicionamento, como eu mesmo falei. Então, a classificação jurídica tem a principal função de estratificar, usualmente com objetivos didáticos, um número específico de eventos, para facilitar uma melhor compreensão, Então, eu tenho o intuito de diferenciá-los no mundo jurídico e agrupá-los de acordo com as suas particularidades. Então, a primeira diferenciação aqui que a gente vai tratar são os tributos reais e tributos pessoais. Então, começando pelos tributos reais. Os tributos reais, o próprio nome já dá uma ideia do que a gente vai falar. Então, quando eu estou falando de tributos reais, eu não estou trazendo um tributo que tenha relação com a pessoa do contribuinte, e sim com o bem, Então, quais são os exemplos? IPTU e IPVA. Então, por exemplo, eu, Pamela, vou lá e faço a compra de um imóvel. Aí ocorreu o fato gerador, comprei o imóvel, eu passo a ser devedora do imposto predial, territorial, urbano. E qual que vai ser a base, Qual parâmetro vai ser tomado para a cobrança desse tributo? Não vai ser a minha condição financeira como contribuinte, vai ser o valor do imóvel. A mesma coisa acontece com o IPVA. Então, o valor do tributo, a tributação, ela vai ser feita de acordo com o valor do veículo e não com a condição financeira do contribuinte. Então, se eu comprar um veículo X e qualquer outra pessoa comprar o mesmo veículo X, a tributação vai ser a mesma. Se uma pessoa de classe alta comprar um veículo Y e uma pessoa de classe média ou baixa comprar esse mesmo veículo Y, a tributação ela também vai ser igual, Por quê? Porque diz respeito ao valor do bem e não à condição do contribuinte. De modo contrário, Então, os tributos pessoais em oposição, eu já tenho aqui um tributo vinculado, relacionado com o contribuinte. Aqui a gente entra também naquele princípio do direito tributário que nós já vimos em outro curso, lá na introdução do direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva. Então, eu vou ter diferenças de tributação a depender da capacidade contributiva de cada contribuinte. Qual que é o exemplo? É o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Então, o imposto de renda ele vai incidir sobre a renda, considerando que a renda de cada pessoa é diferente,
né? Eu vou ter diferentes tributações para diferentes contribuintes. E a mesma coisa a contribuição previdenciária, que ela incide sobre a folha de pagamento, por exemplo, né? Então, o trabalhador com diferentes salários vão ter descontos diferentes de contribuição previdenciária, né, de acordo com a sua renda, tá certo? Então, essa é a diferença aqui da primeira classificação. A segunda classificação que nós temos diz respeito aos tributos vinculados e tributos não vinculados. Quando a gente fala de tributos vinculados e não vinculados, eu tenho mais uma divisão que eu posso estar falando vinculados e não vinculados dentro das hipóteses de incidência ou com relação ao destino da arrecadação. Aqui nessa tabelinha vai ficar mais claro e mais esquematizado, tá? Então, começando com o primeiro, vinculação em relação à hipótese de incidência. Então, aqui, o tributo vinculado à hipótese de incidência, ele tem ligação direta com uma conduta do Estado, né? Então, o Estado ele vai fornecer uma contraprestação, uma prestação ao contribuinte e por isso é feita a cobrança desse tributo, né? Classicamente a gente fala das taxas e das contribuições de melhoria. Então, eu cobro tal taxa para tal finalidade. Diferente dos tributos não vinculados, que é o que a gente normalmente chama também de contributivos. Por quê? Porque aqui eu não dependo de nenhuma conduta do Estado. Então, o Estado não cobra especificamente o imposto, o IPTU, por exemplo, com uma finalidade específica. É claro que a Constituição Federal traz, né, qual que é todo o procedimento para a tributação, a gente isso daí envolve elaboração de planos, né, por parte do governo. Então, assim, também não é uma prestação que, eu vou fazer o pagamento e o Estado faz qualquer coisa. Não, ele faz qualquer coisa dentro de uma quantidade de coisas e uma divisão de coisas previamente legalizada, tá? Mas a questão é para o contribuinte, né? Então, eu sei que eu pago IPTU porque eu preciso pagar IPTU e não porque o Estado vai pegar este imposto, né, o IPTU, e destinar a uma certa finalidade. Ele vai destinar para várias finalidades a depender do plano de ação de cada governo, tá? Diferente, então, do vinculado, que eu cobro uma taxa com uma finalidade específica. E quanto ao destino de arrecadação? Então, quanto ao destino da arrecadação, a gente tem a arrecadação vinculada e a arrecadação não vinculada, né? Então, os tributos de arrecadação vinculada, bem parecido com o que a gente já tratou, né? Eles são vinculados a alguma exigência do Estado, né? Então, o recurso ele deve ser utilizado naquela exigência estatal. E já os tributos de arrecadação não vinculada, o Estado tem maior liberdade nessa destinação. Novamente, igual eu falei, dentro de uma liberdade ampla que ela é limitada também, né, por diversos procedimentos que são feitos e observados antes da destinação desses valores. Então, agora nós temos os tributos com a diferenciação, né, classificação de tributos com relação à competência. Aqui eu tenho os tributos de competência federal, estadual e municipal. E quem determina isso daqui? É a própria Constituição Federal, né? Então, alguns tributos eles vão ser cobrados pela União, alguns vão ser cobrados pelos estados e alguns vão ser cobrados pelos municípios. Ainda vinculado à competência, a gente tem a classificação entre os tributos de competência privativa, comum e residual. Os de competência privativa, eles são vinculados a determinado ente exclusivamente, tá? Nós vamos ler o artigo da Constituição Federal para ficar mais claro. Enquanto que os de competência comum, eles são comuns, né? Então, um ou outro ou ambos podem
tem competência para tratar desse tributo. E a competência residual, a gente está falando de uma competência exclusiva da União, que ela é específica para criar novos tributos. Então, o único ente que tem competência para criar tributos é a União. Então, aqui, artigo 153 da Constituição Federal, competência privativa, né? Quais são os entes que têm competência privativa e para o quê? Então, compete à União instituir impostos sobre. Então, só a União pode instituir estes impostos, que depois nós vamos tratar deles também na parte de imposto. Então, importação de produtos estrangeiros, exportação, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operação de crédito, câmbio e seguro, ou títulos e valores imobiliários, propriedade territorial rural e grandes fortunas. E os Estados e o Distrito Federal, artigo 155 também da Constituição Federal. Então aqui eu tenho transmissão, causa-mortes e doação, operação relativa à circulação de mercadorias e prestação de serviços e propriedade de veículos automotores, IPVA. Por fim, a competência dos municípios. Então, dos municípios eu vou ter competência privativa para propriedade predial territorial urbana, IPTU, transmissão inter vivos e serviços de qualquer natureza. Por fim, a nossa última diferenciação aqui é quanto à função do tributo. Então, aqui a gente tem a diferença entre função fiscal, parafiscal e extrafiscal. A função fiscal é a clássica, né? Então, o objetivo do tributo, a função do tributo de arrecadar valores, seja para atividades específicas ou gerais do Estado. Quando eu estou falando da função extrafiscal, nesse caso, o tributo ele tem um objetivo de regular a economia, né? E o exemplo clássico é o imposto de importação, né? Que eu posso ter a alíquota majorada ou diminuída com finalidade de atender ao mercado. Então, se eu aumento a alíquota, né, eu tenho o objetivo de incentivar o mercado local. E por fim, a função parafiscal, que essa daqui é quando os tributos visam o financiamento de atividades de entidades diversas que o instituíram. Então aqui basicamente os valores arrecadados eles vão custear uma atividade do Estado, sim, mas essa atividade ela não é efetivamente exercida pelo Estado, né? Ela é exercida pelos braços da administração pública que a gente chama. E aqui tem a tabelinha também para ficar mais fácil a fixação do conteúdo.